O oficial médico inglês Alexander Fleming voltou da Primeira Guerra Mundial com um sonho: pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas, impondo dor e, portanto, às vezes um processo ainda mais acelerado em direção à morte. De volta ao hospital em Londres, em 1928, dedicou-se a estudar a bactéria Staphylococcus aureus, responsável pelos abscessos em feridas abertas provocadas por armas de fogo. Estudou tão intensamente que um dia, exausto, resolveu se dar de presente alguns dias de férias. Saiu deixando os recipientes de vidro do laboratório com as culturas da bactéria, sem supervisão. Esse desleixo fez com que, ao retornar, encontrasse um dos vidros sem tampa e com a cultura exposta e contaminada com um mofo da própria atmosfera do laboratório. Estava prestes a jogar todo o material fora, quando, ao olhar no interior do vidro, percebeu que onde tinha se formado o bolor não havia estafilococcus em atividade. Concluiu que o mofo, oriundo do fungo Penicillium, agia secretando uma substância que destruía a bactéria. Em 1940, a penicilina foi utilizada na Inglaterra no primeiro paciente humano, um policial, vítima de grave infecção sanguínea. O mundo passava a conhecer e desfrutar de uma arma absolutamente vital à vida e existência a partir de então. A penicilina só foi verdadeiramente isolada em 1938 por Ernest Chain e Howard Florey, também na Inglaterra. Embora logo após a descoberta de Fleming tivesse surgido uma onda de desconfiança sobre a eficácia do bolor, ela não impediu que cientistas médicos continuassem estudando a substância. Na antiguidade, até o começo da Idade Moderna, a dor era vista como punição dos deuses ou uma purificação da alma. A dor não era considerada doença ou reação do corpo ou até mesmo um mau funcionamento de um órgão. Os pacientes tinham que suportar dores terríveis, inclusive causadas por procedimentos, e o silêncio era sinônimo de força. Graças ao avanço da medicina, analgésicos abreviam o sofrimento e tem-se procedimentos cirúrgicos com dor muito reduzida. Os analgésicos são compostos por éter e óxido nítrico. A morfina é um analgésico muito poderoso. Muitos soldados americanos ficaram dependentes dela na Guerra Civil no século XIX. E em 1838 também estavam dependentes dessa droga os britânicos. Já a codeína é um analgésico bem menos potente e ambos, morfina e codeína, são compostos pelo ópio. A triagem teve origem na Primeira Guerra Mundial por parte dos médicos franceses que prestavam cuidados de emergência nos hospitais de campanha perto das frentes de batalha. Por conta da situação vivenciada nos campos de batalha e os poucos recursos disponíveis, os profissionais precisavam de um método que potencializasse os resultados. Os responsáveis pela remoção dos feridos de um campo de batalha ou pelos cuidados médicos dividiam as vítimas em 3 categorias, baseado em uma avaliação intuitiva: maior probabilidade de viver, independente do tratamento; maior probabilidade de morrer, independente do tratamento; podem viver ou morrer dependendo do tratamento. Começaram a se aprimorar os serviços de triagem, garantindo atenção maior e mais rápida aos pacientes que se encontravam mais graves e necessitassem de transferência para hospitais móveis de campanha. Atualmente, a triagem se tornou uma das práticas mais básicas da área da saúde, empregada em todos os campos e de diferentes maneiras. No momento de chegada ao pronto-socorro, o paciente é avaliado por um profissional da saúde que determina o seu quadro clínico por meio da avaliação inicial do paciente, que inclui a checagem dos seus sintomas, a verificação de sinais vitais e a medicação da sua escala de dor e temperatura. Depois, seu quadro clínico é indicado por pulseiras de identificação hospitalar em cores diferentes, de acordo com o fluxograma padrão do protocolo. Outra grande invenção importante para o período de guerra foi a hemodiálise. A primeira descrição desse procedimento foi publicada em 1913, quando o farmacólogo John Ebel e mais 2 colegas o realizaram em animais silvestres. Mas apenas em 1924 houve a tentativa de realização em humanos pelo médico alemão Georg Hess, o qual infelizmente não obteve sucesso. Entretanto, na década de 50, com o início da Guerra da Coreia, observou-se diversos indivíduos com insuficiência renal, já que durante as batalhas, muitos soldados sofriam de choque hemorrágico, o qual, ao não ser corrigido prontamente, provocava grandes prejuízos a diversos órgãos, entre eles o rim. Dessa forma, surgia a necessidade imediata de tratar a insuficiência renal.
Nessa conjuntura, o médico William Kolff aperfeiçoou o procedimento de Hess e dessa forma conseguiu efetuar o primeiro tratamento de hemodiálise com sucesso, aumentando assim a taxa de sobrevivência média dos soldados que sofriam de insuficiência renal pós-traumática, o que permitiu ganhar tempo para outros procedimentos clínicos. Um avanço importante no período das Grandes Guerras foi a transfusão sanguínea. Tudo começou no século XVII, onde Jean-Baptiste, médico francês, realizou uma transfusão heteróloga, com sangue de animais de diferentes espécies, de uma ovelha para um ser humano. Já no século XIX, Pontic e Landois obtiveram resultados positivos realizando transfusões homólogas, ou seja, de espécies iguais. O procedimento ficou conhecido como braço a braço, já que o sangue passava da artéria do doador para a veia do receptor. Na Primeira Guerra Mundial, ocorreu a primeira transfusão de sangue armazenado há 26 dias, coletado e estocado em garrafas de vidro. Já na Guerra Civil Espanhola, foi aprimorado, com o surgimento do primeiro banco de sangue em Barcelona, em 1936. Logo após, surgiu a tipagem sanguínea, com o sistema de grupos ABO, possibilitando maior segurança nas transfusões. Atualmente, século XXI, o prazo de validade do sangue armazenado varia de 35 a 42 dias.